Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, espero que todos vocês estejam bem. Vocês e seus familiares também, tá bom? Bom, por favor não me xinguem, né? A última videoaula acabou. Não foi uma hora, tá? Foi 59 minutos. Mas era um tema muito interessante. Espero que vocês tenham conseguido assistir, né? Eu sei que ficar assistindo na frente da tela do computador, né? Às vezes não é legal. Mas o tema era importante, né? E certamente seria uma noite extraordinária para nós fazermos um monte de debate, um monte de discussão, se estivéssemos aí num encontro presencial, tá bom? Bom, agora, né, eu vou apresentar um tema aqui para vocês, que eu espero que não seja tão extenso, apesar de ser também muito interessante e necessário para nós. Então, vou falar de PET-PEN. O que é PET-PEN? Bom, primeiro vamos entender cada uma das siglas, tá? A parte do PET. Planejamento estratégico da tecnologia da informação. Então, já existe na literatura uma série de pesquisadores que começam a falar que a tecnologia da informação não pode ser simplesmente reativa. Né? Então você vai lá e reage. Acontece um fenômeno aí, você reage àquele fenômeno investindo em tecnologia da informação. A ideia é que a tecnologia da informação ela seja também planejada. A gente falou disso, né, na videoaula anterior. Então, esse planejamento, né, ele precisa ser estratégico. Não basta só um planejamento operacional, um planejamento tático, ele precisa ser estratégico. Até por conta daquilo que eu comentei com vocês lá na videoaula de sistema de informação executiva. Eu sou uma pequena empresa, mas eu já posso fazer um planejamento dos investimentos que eu vou fazer em TI pensando no longo prazo. Por isso, planejamento estratégico, porque eu estou vislumbrando o futuro. Um futuro que eu pretendo construir, viabilizar e materializar justamente porque eu trabalhei para que aquele futuro que eu almejo, que eu espero, e que, é óbvio, né, seja execuível, eu desde já eu vá trabalhando para que ele aconteça, né, para eu escrever essa história. Bom, planejamento estratégico de negócio é algo já já tem mais de século que existe, né? O próprio Taylor, né, o Fayol, antes do Taylor, inclusive, que o Fayol ele vai escrever depois, né, em termos de publicidade das ideias dele, o Fayol ele é mais tardio, né? Mas antes do Taylor, até porque o Fayol era mais velho, né, bem mais velho que o Taylor, ele já fazia planejamento. Então, quando ele pegou lá a metalúrgica na França, à beira da falência, né? E ele consegue reverter essa falência e transforma a metalúrgica que ele era o principal dirigente numa das metalúrgicas mais importantes da época, né? Ali na França, ele se valeu muito desse planejamento. Talvez ele não dava esse nome, né? Planejamento estratégico, ao contrário, né? Se vocês se lembram, o original em francês é prever, né? Fala em previsão. Mas a origem do planejamento está justamente nesse entendimento que o Fayol deu lá atrás, né, no século XIX ainda, que ele executava isso, apesar do registro do Fayol ter ocorrido apenas e tão somente no século XX, mas ele a executava, né, lá no século XIX, no final do século XIX, era justamente algo que, vamos dizer assim, é o embrião, né, da, daquilo que depois, especialmente nos anos 50, né, ganha muita força nas organizações e que vinha sendo estudado ali pelos autores, né, da área da administração, já nos anos 30, nos anos 40, apesar que realmente é onde vai ter maior volume de pesquisa e acaba ganhando, inclusive, importância no mundo corporativo, são os anos 50 do século XX, tá? Que é o planejamento estratégico do negócio, tá bom? Vocês provavelmente viram alguma coisa lá no primeiro ano, e depois vocês verão com mais detalhes no último ano aqui no nosso curso, tá bom? E quando eu junto os dois, PET-PEN, o que eu estou falando? Né? Veja, eu junto o planejamento estratégico de TI com o planejamento estratégico de negócio e eu não crio um novo entendimento dessa sigla. Na verdade, eu crio um novo entendimento do conceito. Quando eu faço a junção desses dois planejamentos estratégicos, o que eu estou fazendo nada mais é do que o planejamento e o alinhamento, e principalmente o alinhamento estratégico de TI aos negócios.
Veja a importância dessa. Por que começa com o PET, professor? O PET é mais importante que o PEN? Não. É o sentido. Tá? A TI a serviço do negócio. Eu penso a TI, mas porque eu quero provocar um impacto no negócio. Então eu vou alinhar as estratégias que eu estou, né, planejando para a TI, de tal modo que atendam as estratégias pensadas para o meu negócio. Então o PET-PEN é planejamento e alinhamento estratégico de TI aos negócios. Beleza, vamos lá. Pessoal, tem inúmeras teorias, inúmeras metodologias, existem inúmeras abordagens, tá? E eu não vou esgotar aqui todas elas. Eu escolhi uma, porque ela foi uma das que me foi apresentada na época ainda do mestrado. Eu tive contato com o professor Fernando, ali da escola de Politécnica, ele era da área de engenharia da produção. Fui lá fazer porque eu precisava de elementos, né, para o meu mestrado de tecnologia de informação. E aí eu optei, até para não ficar em uma relação assim estranha com o meu professor Ronaldo, né, eu fui lá na Poli, né, vizinho e tal, e tinha um curso lá que, né, pelo nome, pela ementa, pelo conteúdo programático, me parecia servir perfeitamente para o que eu queria, para essa parte que eu precisava escrever na minha dissertação. E, e foi lá que eu tive contato então com essa teoria e falei, puxa, isso resolveu o meu problema. Na época resolveu mesmo, né? Eu acabei aproveitando muito desses conteúdos para a elaboração da minha dissertação, principalmente para a parte do referencial teórico. E resolveu também algumas coisas que eu tinha enfrentado, né, na minha vida profissional, né, no mundo corporativo, principalmente no período que eu atuei muito com o desenvolvimento de soluções tecnológicas para processos organizacionais, e que eu lamentei muito não ter visto lá na graduação, né, porque certamente teria sido extraordinário na minha atuação profissional se eu tivesse tido contato com isso antes, né. Mas aí era o problema, né, da época. No final do século XX a gente não tem Google, né. Uma revista científica era literalmente em papel. Ah, eu quero pegar um journal, né, para ver um artigo científico. Vai lá na biblioteca. Se tiver na biblioteca, sorte sua. Se não tiver na biblioteca, talvez um professor que viajou e teve a oportunidade de adquirir possa te permitir uma cópia. E aí, como eu trabalhava na Xerox, então para mim fazer fotocópia era até de graça, né? Mas era bem diferente do que é hoje, né? Hoje, por exemplo, a gente, inclusive, dando até uma dica aqui para vocês usando o portal do Instituto Federal, vocês conseguem ter acesso às bases de dados. Base de dados na verdade, a reunião de todas as revistas científicas, periódicos científicos do mundo inteiro. Então, vocês, usando, né, o usuário lá do SWAP, o RQ, alguma coisa, senha, é possível você ter acesso a essas revistas, a esses periódicos e baixar os artigos científicos em PDF. Puxa, se eu tivesse isso lá na época que eu estudei, teria sido bem diferente, mas eu não tinha, né? Então eu não vou reclamar, porque a gente não pode reclamar da vida, mas eu fico feliz de que mesmo tardiamente eu tive contato com algumas explicações fundamentais para entender o que acontecia comigo lá na organização, na minha relação com os clientes, no desenvolvimento das soluções para os meus clientes, para os clientes da Xerox, e que foi útil, né, no desenvolvimento do referencial teórico da minha dissertação, e que eu espero, né, ao longo aí da minha carreira docente, né, eu leciono para essa área de tecnologia de informação, sistema de informação, para os cursos de administração desde 2002, eu tenho levado isso para os estudantes, e eu acredito que isso tem feito a diferença para muitas pessoas que passaram, né, que tiveram a oportunidade aí de ouvir quando eu apresentei os nossos amigos Henderson e Venkatman, né? Venkatman já sugere, pô, ele é indiano, a gente tem muito indiano na área de informática, né? E alguns desses indianos começaram a ficar atrevidos e começaram a também escrever para administração. Mas legal, né? O Henderson e o Venkatman, lá em 93, eles fizeram um artigo seminal
Eu coloco nas referências aqui qual é esse artigo, tá? Só que tem inglês, tá, gente? Eu não encontrei alguém que tenha feito tradução, então só tem acho que o original em inglês. E apesar que assim, eu fiz uma tradução aqui, tá, desse artigo, então o que está apresentado aqui já ajuda. E eles apresentam um modelo que é muito efetivo para fazer esse alinhamento, para você alinhar aquilo que está sendo planejado para a área de tecnologia da informação, para o setor, para os investimentos de TI, com aquilo que eu preciso atender, né, em termos estratégicos, a organização. Então, eu alinho a estratégia da TI com a estratégia organizacional. E esse modelo ele destaca, né, e analisa a importância estratégica do papel que a tecnologia de informação exerce sobre as organizações. Então ele acaba explicando algumas coisas que às vezes lá atrás elas estavam muito nebulosas, né? E que talvez inclusive explique porque hoje, por conta aí da adoção dos smartphones, da computação em nuvem, da internet das coisas, da inteligência artificial, das redes sociais, muitos negócios se transformaram. E aí empresas que nasceram, né, em 2008, 2009, como é o caso da Uber, em 10 anos vira uma empresa poderosíssima. Veja, a empresa Uber, ela alcança o valor, né, de mercado de US$ 1 bilhão em 10 anos. Aí você fala, legal, professor. Pô, 10 anos eu era criança. Então, vamos fazer uma comparação? A General Electric é uma empresa que nasceu lá no final do século XIX. Ela nasce das invenções do Thomas Alva Edison. Todo mundo com certeza conhece a história do Thomas Alva Edison, né? Todo mundo fala, o inventor da lâmpada. Ele não inventou só a lâmpada, ele inventou um monte de coisa, mas a lâmpada certamente foi, das invenções dele, aquela que ganhou maior popularidade pelo benefício que a lâmpada nos traz, né? Acho que é desnecessário explicar. O Thomas Alva Edison, ele cria então a General Electric. E a General Electric, além de atuar com soluções, né, ligadas à eletricidade, inclusive ele tentou impor, né, ele propunha, né, que todo o sistema elétrico das cidades, das ruas, enfim, fosse por corrente contínua, né? Aí é o famoso embate, né? Edison e Tesla, né? O Tesla vai falar, não, vamos colocar corrente alternada e tal. Ainda bem, né? O Tesla ganhou, até porque a corrente alternada é mais eficiente e ela é mais segura, né? A corrente contínua, ela é mais cara e mais perigosa, né? Então nesse embate ainda bem que o Tesla ganhou. Mas o Edison, ele era muito importante e ele cria a General Electric. Então imagina a importância dela em termos históricos. Não bastasse a questão, vamos dizer assim, tecnológica, né, das invenções que a GE cria, ela enquanto negócio, ela também é extraordinária, porque o Thomas Alva Edison, ele sai da administração e ele se dedica exclusivamente aos laboratórios para as invenções, então é por isso que ele proporcionalmente, né, vamos relativizar a época, a tecnologia e tudo mais, ele ainda é o cara que mais criou e registrou patentes no mundo, tá? Porque ele vai se dedicar ao laboratório e ele entrega a gestão da General Electric para profissionais da administração. Olha que sacada! E ele faz isso no início do século XX. Ele teve a humildade de reconhecer que ele era um excelente, um excepcional inventor, mas ele era um desastre na administração. Então ele entrega para o pessoal da administração e é óbvio que isso vai fazer com que a GE se torne uma das mais poderosas, uma das mais incríveis empresas, uma corporação global, né? Uma das primeiras corporações globais de atuação internacional. E, só para vocês terem uma ideia, um dos clientes, um clientezinho sem vergonha só para ter uma noção, né, da General Electric é a NASA. É quase não tem como você produzir lá as espaçonaves, os ônibus espaciais sem que a General Electric ela faça parte do projeto, né? E não só no que diz respeito aos insumos, né, nas peças que depois vão servir para a montagem, né, do ônibus espacial, dos foguetes e tudo mais, mas também em termos de engenharia, em termos de design, em termos inclusive de capital, né, de recursos financeiros. Então a gente está falando de uma empresa poderosíssima.
Bom, galera, quando é que a General Electric atingiu $1 bilhão de valor de mercado? Depois de 60 anos de existência. Aí você compara a General Electric, né? General Electric, todas as patentes que ela tem, todas as mercadorias, a diversidade, linhas de produto que ela tem, as unidades estratégicas de negócio que ela tem, porque ela não é só fabricante de lâmpada, ela é fabricante de peça, de eletrônicos, de eletroeletrônicos, ela atua no mercado de capitais, ela tem presença global já há décadas, ela levou 60 anos para atingir 1 bilhão. E a Uber, o que a Uber faz? Que mercadoria que ela vende? Nenhuma. Que patente que ela tem? Talvez uma. E ela em 10 anos se iguala em termos de valor, né, em 1 bilhão, ao que a General Electric vale mais do que 1 bilhão hoje. Não estou dizendo que elas são equivalentes, mas eu estou comparando o tempo que tem uma diversidade de negócio, diversidade de tudo, inclusive uma gestão profissional, desde praticamente da sua fundação, né, levou 60 anos para atingir um valor de mercado 1 bilhão e a Uber levou 10 anos. Bom, o que explica isso? Aí, por isso que o Henderson e o Ben Cartman, eles continuam muito importantes e eles explicam melhor ainda. Eles já explicavam lá nos anos 90, mas eles explicam melhor ainda o que acontece hoje, tá? Bom, depois de toda essa história, como é que eles começam, né? Eles vão apresentar esse modelo a partir do quê, né? Então eles partem, né? A origem, né, do processo para fazer esse alinhamento é uma análise externa, uma análise interna. Provavelmente vocês já ouviram isso em algum lugar. De dois aspectos que a gente precisa alinhar, que é o negócio e a TI. Então, na análise externa, eu vou ver o escopo organizacional, as competências distintas e da direção organizacional da empresa, né? E faço o mesmo em relação à TI. E depois a parte interna, o que diz respeito à arquitetura, à estrutura da organização, e quais são as habilidades e quais são os processos que eu estou requerendo, apesar que a gente substituiria fácil aí. Eu estou mantendo o original, tá? Mas eu entendo que talvez hoje fosse mais conveniente falar em competências ao invés de habilidades, tanto para o negócio quanto para a TI, tá? Essa é a origem desse modelo. Dentro do conceito proposto, então, nesse modelo do Henderson e Cartman, nós temos dois aspectos importantes, que é o ajuste estratégico. Então eu preciso garantir que haja uma adequação, um estreitamento. Quando eu falo de estreitamento, não é no sentido de engargalar, de restringir, né, de estreitar restringindo, mas no sentido de aproximar, né? Aqui em inglês seria close, né? Aí você traduz para estreitamento, mas é mais de aproximação. Talvez a gente teria que melhorar essa tradução aí. Então você faz uma aproximação maior e entre o que a estratégia, e aí não importa se é de negócio ou de TI, a estratégia de negócio ou de TI, né, com a infraestrutura. Porque essa foi uma outra sacada, porque quando você olha às vezes para a estratégia está muito bem elaborada, você fala, nossa, que plano estratégico brilhante e tal, por que não deu certo? E aí quando você olha, o problema não era o plano estratégico, o problema não foram as ações estratégicas estabelecidas e realizadas. É que não houve essa adequação, não houve essa aproximação, não houve esse estreitamento de relação entre aquilo que estava, né, pensado para a estratégia e aquilo que eu tinha à disposição em termos de infraestrutura. Eu não tinha os equipamentos adequados, eu não tinha as máquinas na minha fábrica adequada, eu não tinha pessoas treinadas, eu não tinha recursos financeiros suficientes, o meu fornecedor era muito ruim. Quer dizer, eu não tomei o cuidado de observar se aquilo que eu idealizei em termos de estratégia tinha correspondente na realidade material, né, na parte concreta, né, pensando em concreto e abstrato, a parte concreta da minha organização, na minha infraestrutura. Então, eu tenho que fazer um ajuste estratégico. E aí não importa se eu estou falando do ponto de vista do negócio ou se eu estou falando do ponto de vista da TI. Porque eu também posso, eu vou ter um sistema que vai ser integrado e tal, mas eu não tenho software que faz isso. Então não resolve. Você bolar uma boa estratégia e não ter um recurso à sua disposição. E um outro conceito importante vai ser a integração funcional. Que é aí o que acontece. Quando eu falo da estratégia de negócio, ela tem que se relacionar
funciona bem com a estratégia de TI, que é a integração funcional e estratégica. Elas têm que dialogar. Não posso pensar a estratégia de TI desconectada da estratégia de negócio. E também na infraestrutura, eu também tenho que ter uma relação, né, muito bem planejada e organizada, onde a infraestrutura organizacional, a estrutura da organização, as pessoas que eu contratei, as máquinas que eu tenho na fábrica, etc., elas dialogam, né, estão integradas com a infraestrutura de tecnologia de informação, o software, o hardware, as redes que eu investi. Então eu preciso também dessa integração funcional de natureza mais operacional. Tá? Olha que lindo, eles estavam falando disso em 93, e aí quando você olha, né, eles publicaram em 93, eles já falavam disso um pouco antes. Mas quando você olha para hoje, quando você olha para esses casos de sucesso, né, Facebook, esses mais recentes, né, Facebook, Uber, etc., Amazon, o que eles fizeram? Eles fizeram isso. Eles tiveram, talvez, porque estudaram, né, ou intuitivamente, aí a gente teria que fazer uma análise da biografia dos seus fundadores, né? Mas eles fizeram isso, eles fizeram essa integração funcional, tanto do nível estratégico quanto do nível operacional. E viabilizaram, então, um negócio com muito potencial. Né? Potencial tal que em pouco tempo, em prazos, inclusive, muito menores do que as empresas das grandes corporações tradicionais que nasceram lá no século XX, conseguiram. Né? Muito bem. E aí, a partir disso tudo, o modelo ele prevê 4 perspectivas de alinhamento. Tá bom? E a gente vai ver uma por uma. A primeira perspectiva de alinhamento, inclusive eu diagramei aí, né? Então veja que aqui no diagrama da execução estratégica, eu tenho a estratégia organizacional de um lado, a estratégia de TI do outro, né? Eu tenho a infraestrutura organizacional de um lado, a infraestrutura organizacional de TI do outro. É óbvio que a estratégia de TI influencia a infraestrutura que eu tenho, da mesma forma que a estratégia de negócio influencia a minha infraestrutura organizacional. Tá bom? Nessa perspectiva de execução estratégica, o fator impulsionador, aquilo que vai impulsionar o uso da TI e definir como a TI vai ser aproveitada, né? O uso dela dentro da minha, já fazendo aí uma ligação com a aula anterior, é a estratégia de negócio. Então ele é o impulsionador, é ele que vai provocar, é ele que é o motivador do que vai acontecer. Então, a estratégia de negócio, por exemplo, diz o seguinte: olha, eu preciso melhorar a minha fábrica. E hoje a minha fábrica ela é toda mão de obra, né? E ela é mão de obra intensiva. E eu quero deixá-la mais capital intensiva. Bom, então eu vou ter que mexer na minha infraestrutura organizacional, vou ter que mexer, provavelmente vou ter que demitir alguns trabalhadores, vou ter que comprar algumas máquinas e tal. E ao fazer essa modificação da minha infraestrutura, inclusive talvez eu tenha que refazer lá o meu organograma, né, mexer na minha estrutura organizacional, eu provoco a necessidade de uma infraestrutura de TI que vai dar suporte a esse novo contexto organizacional. Tá? Então, normalmente, nessa perspectiva estratégica, o alinhamento da estratégia de TI com a estratégia de negócio é um alinhamento no qual a TI está a serviço da organização no sentido mais ferramental, né? Por isso que os critérios de desempenho vão ser normalmente os financeiros, e a TI ela normalmente é percebida como um centro de custo. E aí o exemplo que eu deixei aí para vocês é a automação da fabricação de automóveis. Então eu implanto robôs, né? Veja que aqui a apresentação das perspectivas ela vai remeter à cronologia. Foi o que aconteceu lá no começo, né? Eu precisava resolver o problema da folha de pagamento. Não dava mais para as pessoas fazerem contas, né, usando papel e lápis, a emissão dos documentos sendo feitas por meio da redação, né, de calígrafos. Então eu contratava lá pessoas que fizeram curso de caligrafia e elas que faziam a documentação. Eu precisava mudar essa infraestrutura. Né? E aí então eu introduzo o computador, porque aí o computador ele faz esse papel para mim, ele faz os cálculos, ele imprime
os recibos, os documentos que depois eu vou utilizar lá na contabilidade, que eu vou entregar para o trabalhador no momento que eu também entrego o dinheiro para ele, na forma que fica comprovado que eu fiz o pagamento para aquele trabalhador, né? E a TI, então, ela dá suporte para essa transformação toda, né? Uma segunda perspectiva de alinhamento estratégico é a transformação tecnológica, né? O fator impulsionador continua sendo a estratégia organizacional, só que ao invés da estratégia organizacional promover uma mudança na infraestrutura organizacional, mudar a disposição do meu organograma, reduzir o número de trabalhadores, etc., ao invés do impacto ser primeiro ali, né, e a partir dessa modificação na infraestrutura, eu tenho a infraestrutura de TI me dando suporte, né, para compensar aquilo que eu tive que mudar na minha infraestrutura organizacional. Na transformação tecnológica, eu já começo a pensar em estratégias de negócios que partem de estratégias de TI. Bom, eu vou começar a usar a TI de forma estratégica, né? E aí, óbvio, se eu mexo na estratégia de TI, naturalmente, onde que vai ficar mais evidente, né, mais escancarada, né, a percepção dessa modificação toda, né, desse alinhamento estratégico. Vai ser na infraestrutura de TI, porque ela não vai ser só uma ferramenta. Não vou usar apenas como se fosse um martelo que eu uso para pregar, né, para fixar um prego na parede. Eu vou usar agora a tecnologia para um potencial para além do suporte operacional. Aí eu começo a fazer sistemas mais sofisticados, eu começo a ter relatórios mais, vamos dizer assim, interessantes para tomada de decisão, eu começo a interferir cada vez mais no nível tático, eu começo a me aproximar do nível estratégico. Então, a contribuição da área de TI é uma contribuição menos de execução e mais de arquitetura. Eu começo a fazer um desenho, eu começo a fornecer visão tecnológica para o negócio, né? Eu começo a buscar uma liderança, inclusive, tecnológica. O exemplo clássico disso foi a transformação dos bancos, né? Os bancos, eles percebem que as transações que eles realizavam, se elas fossem mediadas pela tecnologia de informação, eles teriam ali uma transformação tecnológica tal que eles estariam oferecendo quase um novo produto. E como de fato, né, quando eles criam lá o banco, o caixa eletrônico, aquilo foi revolucionário, porque eu eliminei uma série de coisas. A pessoa precisa sacar o dinheiro, ela não precisa ir lá na fila do caixa, né? Eu não preciso dispor em todos os caixas, em todas as gavetas, uma quantidade enorme de cédulas, de moedas. Então é revolucionário, né? E aí eu percebo um processo de informatização, né, ou de automatização maior, maciço, né, um movimento maciço de informatização, de automatização das transações, que vão permitir que, inclusive, algumas interações com o meu cliente, elas já sejam automáticas. E olha só, lá na execução estratégica, a minha atuação é mais na eficiência operacional. Então, eu estou mais preocupado em promover a eficiência operacional. Então, eu uso a TI para essa eficiência operacional. Eu nem citei cliente, né? Quando eu falo de transformação tecnológica, essa infraestrutura de TI ela estará a serviço não só da minha infra organizacional, mas ela estará também a serviço do cliente. Então, o correntista ele pode ir lá no caixa eletrônico e fazer todas as operações com a máquina. Ou, né, para trazer mais para os dias de hoje, eu posso ter um app no meu celular e fazer transações financeiras. Inclusive, não preciso nem mais ser com banco, né? Eu posso usar uma fintech e fazer transações inúmeras no mundo inteiro. Eu posso ter dinheiro virtual, né, os bitcoins. Então aí eu começo a ter uma infraestrutura de TI que não atende apenas a minha operação, mas ela também atende, ela satisfaz, ela presta serviços para o meu cliente. É isso que a transformação tecnológica representa enquanto uma perspectiva de alinhamento estratégico. Tá? Uma terceira perspectiva, né, acho que agora começou a ficar mais claro como é o funcionamento desse modelo, é quando parte o fator impulsionador é a estratégia de TI, então a TI ela movimenta, é ela que impulsiona, é ela que afeta a estratégia de negócio e, consequentemente, a minha infraestrutura organizacional.
que se a minha infraestrutura de TI ela vai, né, e atinge a estratégia organizacional, é óbvio que eu estou fazendo então uma modificação na infraestrutura. E esse impacto, ela vai ser muito clara, principalmente no século XXI, né? Quando uma série de empresas, elas inclusive não precisam de infraestrutura organizacional, né? Então a Amazon, quantos galpões a Amazon tem, né, para estocar os seus livros? Nenhum, né? Ela terceirizou todos, ela não precisa de nenhum. Aliás, ela passou a existir como uma loja física bem recentemente, como uma diversificação de negócios, porque há um tempo atrás não existia nem loja da Amazon, ela era totalmente virtual. Então, olha só, eu crio uma estratégia de TI que a partir ela influencia por demais a minha estratégia de negócio e ela, inclusive, determina como vai ser a minha infraestrutura. Eu não vou ter loja, não vou ter armazém para estocar, não vou ter controle de estoque, eu não vou ter armazenagem, não vou ter almoxarifado. Então, essa perspectiva nós chamamos de potencial competitivo, né? Ela normalmente, eu uso a TI para ter uma liderança, inclusive mercadológica, tá? E a tecnologia da informação acaba se tornando parte do produto, né? Quando ela não é o produto inteiro, tá? A solução tecnológica ou ela é agregada de uma forma muito evidente para o consumidor, ou ela é a solução, ela é o serviço, ela é o produto que eu passo a vender. E é por isso que aí eu trouxe, eu modernizei um pouco, né? O exemplo do Henderson Van Catra é uma loja. Em 93 não existia nem Amazon nem Uber, e eles nem imaginavam que um dia existia, mas eu trouxe um exemplo muito recente, né? Para deixar claro aí para vocês o que seria esse potencial competitivo, tá bom? E a quarta e última perspectiva de alinhamento estratégico é a de nível de serviço. Essa de nível de serviço, ela na verdade, sob o ponto de vista da evolução, né, da cronologia, ela acontece mais ou menos junto com a transformação tecnológica, tá bom? Então eu vou ter tanto a estratégia da organização impulsionando a estratégia de TI e modificando a infraestrutura de TI, como foi o exemplo que eu dei da automatização dos bancos, dos serviços bancários. E aí eu dei o exemplo mais antigo, né, dos caixas eletrônicos, mas é o mesmo processo que a gente pensa hoje no Internet Bank, no momento seguinte, né, que é na verdade, antes até do Internet Bank, né, você vai ter os serviços eletrônicos, né, você vai ter o Home Bank, então eram aplicativos que se comunicavam diretamente com os bancos, e depois você leva o Home Bank para a internet, de fato, para o navegador, o Internet Bank, e hoje a gente está falando aí de apps nos smartphones e de fintechs. Então, esse processo, a transformação tecnológica é um alinhamento estratégico muito característico da área financeira, né? Então, por isso que eu posso usar o caixa eletrônico, eu posso usar as fintechs como exemplo. Nesse mesmo período em que acontece a transformação tecnológica, também acontece esse alinhamento de nível de serviço, né? Então, por exemplo, né, o exemplo que a gente acaba dando muito claramente aqui é o do aparecimento, né, da criação da EDS, Electronic Data System. EDS, ela vai ser a terceirização que a General Motors, então, a General Motors acho que todo mundo conhece, né, a fabricante de automóveis, ela vai terceirizar a área de TI. Então, como que ela faz esse processo de terceirização da TI? Ela entende que não faz o menor sentido ela investir pesadamente em TI, né, e manter isso como um ativo dela. Então, ela resolve criar uma empresa, transfere todos os recursos, os ativos de TI para essa empresa nova, então ela cria a EDS, ela transfere os equipamentos, as pessoas que trabalhavam na General Motors vão para a EDS, né? E a EDS então vira uma empresa própria, né, com a sua finalidade, continua prestando serviços para a General Motors, continua sendo a responsável por toda a operação tecnológica, né, da General Motors, mas aí eu separo o negócio. E ela fica com a possibilidade de não só atender a General Motors, mas ela pode atender os outros, né, desde que não fossem os meus concorrentes, é óbvio, por razões óbvias, né? E é o que acontece.
E aí a EDS acaba se transformando numa empresa poderosa e ali nos anos 80, inclusive, ela, em termos de valor de mercado, ela concorria com a própria, com a mãe, né? A cria, né? A criatura estava superando, né, em termos de valor de mercado, em termos de atuação de mercado, o próprio criador. Né? Então, esse movimento acontece em paralelo, tá? O nível de serviço e a transformação tecnológica em termos cronológicos eles são paralelos. E como que funciona aqui? Então, o fator impulsionador é a estratégia de TI, mas ao invés dela impactar a estratégia de negócio, ela impacta a infraestrutura. Por quê? Porque eu transformo ele num serviço, de fato. Então, é por isso que é um movimento clássico da terceirização dos serviços de TI, que é extremamente comum. Quer dizer, hoje em dia é muito difícil as organizações investirem num CPD, num departamento de tecnologia de informação. É muito mais comum eles terceirizarem, eles terem um prestador de serviço, né? Que pode, inclusive, atuar ali fisicamente, né? Juntos, tal, mas eles ficam responsáveis por tudo, pelos equipamentos, né? Pelo hardware, pelo software, pela rede, pelos profissionais que atuam, né? E isso impacta na infraestrutura da organização, porque ele não tem mais esse departamento, ele não tem mais esse setor, ele não tem mais esses ativos, simplesmente deixa de existir, tá? A ideia é atingir esse classe mundial, né, que é um nível elevadíssimo de excelência, de qualidade no serviço de sistema de informação. Bom, pessoal, então essas perspectivas colocam a TI como promotora de mudanças estratégicas, né, nas organizações. Eu redesenho, inclusive, os processos organizacionais a partir dessas perspectivas. Eu espero que as minhas explicações mais ou menos tenham dado uma ideia de como funciona esse alinhamento estratégico. Tá? A TI, né, a tecnologia da informação, ela vai realinhar as atividades, os relacionamentos, inclusive. Não é só as atividades, mas as relações que acontecem internamente e com o ambiente externo, com os concorrentes, com os consumidores, com os fornecedores também. Você tem um realinhamento desses relacionamentos, sempre fazendo o quê? Procurando melhor desempenho, né, a eficiência operacional, agregando valor para você ampliar o potencial de retorno sobre o investimento, de aumentar o lucro, de maximizar a riqueza da organização, de redefinição de escopo, inclusive, né? Em algumas situações até a organização muda. Eu não comentei muito o caso aqui, para não ficar tão extenso, mas a IBM ela faz isso. Né? Ela deixa de ser uma vendedora de máquinas e passa a ser uma vendedora de serviços a partir do alinhamento estratégico da TI e do negócio. Tá? A gente pode até depois, em algum outro momento, se for possível, debater esse caso, que é um caso muito interessante para até entender, porque impactou inclusive a questão cultural, né? Teve que mudar a cultura da organização. Imagina o quão radical foi isso lá nos anos 90, tá? Bom, pessoal, tá aí a referência, né? Henderson Venkatman. Como eu falei, né? O original tá na língua inglesa. Mas na apresentação ali eu deixei a essência desse artigo traduzido para vocês, tá bom? Nosso próximo tema aí, que a gente vai falar sobre ambiente de interações e transações. E a gente já está caminhando aí para o fechamento dos conteúdos de administração de sistemas de informação, tá bom? Pessoal, tendo dúvidas, por favor, escrevam no fórum. Como eu comentei aí numa videoaula anterior, no final de semana eu vou me dedicar a responder, né, as dúvidas, esclarecer todas elas, tá? Fiquem atentos às orientações das atividades propostas. Eu estou fazendo atividades bem simples, tá, gente? Ah, professor, tá difícil. O grau de dificuldade, às vezes, está mais relacionado ao momento que a gente está vivendo, a questão da pandemia, tá? E menos sobre a complexidade do que eu estou exigindo. Porque se nós estivéssemos em condições normais, certamente a complexidade das atividades seria maior, tá bom? Mas, enfim, né? Mesmo para aqueles que estão reclamando, surgiu dúvidas, vai lá, escreve, lembrem-se, o prazo final é 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, do dia 9 de novembro, uma segunda-feira, tá bom? Não deixem para a última hora, procurem se antecipar na realização dessas atividades, tá bom? Até para que haja a possibilidade de surgir alguma dúvida e nós, ali no fórum de dúvidas, a gente possa trocar, né, ideias, dialogar e ampliar aí, né, o aprendizado de vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Espero que todos continuem muito bem e até a próxima.